Olá, irmãos em Cristo, companheiros de jornada terrena, colaboradores do Lar Espírito Luz e Amor, aos frequentadores dessa casa bendita, a todos que por nós têm carinho e apreço, aos simpatizantes, aqui vai o meu sincero cumprimento. E antes de começarmos a nossa fala de hoje, gostaria, com a permissão de todos, adentrar aos seus lares, aos vossos lares, para levar essa palavra, mas antes, porém, quero fazer aqui a minha prece. Rogo a Deus, nosso Pai, rogo a Jesus, nosso Mestre, nosso irmão maior, e que através da espiritualidade bendita possa estar junto de nós nesse instante, com os nossos mentores, tranquilizando nossos corações e permitindo que nós nos elevemos os nossos pensamentos, que a luz do Mestre amado possa iluminar a cada um de nós, a cada uma de nossas famílias, para que possamos estarmos bem e felizes nesse instante. E desse exato momento, peço a Maria de Nazaré que também nos cubra com seu manto de vibrações de mãe, protetora e carinhosa, para que possamos nos fazermos merecedor desta misericórdia de Jesus. Que assim seja. Amém. Ok. A nossa fala de hoje, ela está baseada na lição número 2, do livro Vinha de Luz, psicografado por Chico Xavier, através do Espírito de Emmanuel. E o título é Vê como vives. E esse título é nos colocado um trecho da fala de Jesus, que está lá em Lucas capítulo 19, no versículo 13, que diz o seguinte: E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu venha. Ok. Essa fala de Jesus, ela está reportada na parábola das 10 minas. Essa parábola das 10 minas é uma parábola um tanto quanto longa, então eu não vou ler por completo. Só lembrar que trata-se de uma parábola onde Jesus vem falar aos seus discípulos que o reino dele era semelhante a um senhor que, na intenção de conquistar novas terras e de ser coroado como rei, partiria para terras distantes. E para que ele fosse para essas terras distantes, ele deixaria em mão de alguns de seus servos alguns de seus valores. Então ele pede para chamar 10 servos e a cada um deles é dado uma mina, para que todos cuidassem. Então ele diz que cada um cuidasse dessas minas e que quando ele voltasse ele ia pedir prestação de contas dessas minas. E assim ele vai para essas terras distantes. Haja visto que algumas pessoas, conhecendo o coração e o jeito e a maneira daquele homem, se rebelam um pouco e mandam alguns mensageiros dizer para ele que não iria aceitá-lo como rei, não admitiria o comando deles naquelas terras mais, já que uma vez que ele já foi. E assim vai esse senhor. Então ele vai e cumpre o seu desejo, cumpre a sua tarefa, e mais tarde ele volta. E ao voltar-se,
ele pede também, né, para que fosse chamado os 10 servos. E ele começa então a solicitar a prestação de contas das minas que ele deixou. Quando ele chama o primeiro, ele aqui entrega a esse senhor 10 minas. Aqui está, senhor, a mina que deixaste para comigo rendeu 10 minas e aqui está o valor aferido. E ele diz então: oh, bom servo, se com o mínimo conseguisse, né, ganhar mais, isso totalizar em 10 minas, você é digno que seja dado você também 10 cidades para que você cuidasse. Pois bem, esse saiu, veio o segundo e disse: Senhor, aqui está a mina que deixaste para comigo, rendeu 5 minas. E aqui está também o resultado. Então ele diz também a esse segundo: oh, bom servo, você provou a sua capacidade também, e como cuidaste de uma parte mínima, também será lhe dado 5 cidades para que tu possa cuidar. E ao chegar o terceiro, ele disse: oh, Senhor, aqui está a tua mina, guardei ela, manti ela guardada dentro de meu lenço, dobrado, com todo cuidado, para que eu não a perdesse, porque sei que tu és severo, né? E colhe onde não planta. Então esse senhor diz: oh, servo infiel, porque não negociasse essa mina enquanto estava longe, para que ela rendesse algo? E ele fala: na época, com medo de ti, Senhor, eu não fiz e guardei, aqui está. Então ele chama o outro servo e diz o seguinte: pegue a mina dele que está, entrega aquele que tem 10. Aí, sem entender, o outro servo pergunta: mas Senhor, aquele já tem 10, ele só tem uma. Pois é, a quem muito foi dado, muito lhe será pedido também. Então esse de 10 merece ter mais. E esse que só tinha uma, que foi, né, por cautela, talvez, a gente até sabe disso, mas com medo, não negociou, com medo de perder, ele não é justo, dá confiança. Então eu falo: ó, aquele que não tem, tudo ainda lhe será tirado, porque não era digno da confiança ali naquele momento. E contextualizando a parábola das 10 minas, é algo nesse sentido. Pois bem, e nós vamos seguir uma orientação, por exemplo, de Emmanuel, que fala que a nossa vida é basicamente uma negociação espiritual, né? A tudo que nós fazemos tem um resultado. Tudo que nós fizermos, haverá colheita, sim. Se nós todos os dias pararmos para pensar, fazermos a nossa reflexão, buscar lá atrás, através de meditações, e buscar lá atrás, desde o início do nosso despertamento intelectual, nós vamos ver que a cada dia Deus também nos provém, nos dá uma mina. Deus também nos dá talentos. Vamos fazer uma analogia, porque é cabível, fazer uma analogia da parábola das 10 minas com a palavra dos talentos, para nós entendermos isso. Todos os dias nós recebemos talentos diversos, né, que Deus nos oferece. Se nós pararmos para pensar, nós vamos ver que só o fato de nós reencarnarmos aqui é uma oportunidade bendita. E nós não viemos aqui simplesmente para estar alheio à vida de uma forma geral, tanto no material quanto no espiritual. Nós estamos aqui com uma função bem específica, de colaborar com Deus. E aquilo que Ele nos ofereceu como talentos, nós devemos multiplicá-los, sim. Pois bem, nós somos tal como os servos desse Senhor.
A cada dia que nós levantamos, ao respirarmos o ar e para termos um novo dia na nossa jornada, é um talento novo, é uma oportunidade nova que Deus nos dá de construirmos algo. Cada um de nós estamos na função de um auxiliar de Deus aqui na terra, um auxiliar de Jesus aqui na terra, para ajudar na construção do bem humano, da melhora espiritual de todos aqui. E pensando dessa forma, nós temos sempre chance de colaborar, seja com a nossa família, com o ente dentro de nossa casa, seja pelas talvez as incompatibilidades, seja pelas incompreensões. Nós às vezes deixamos eles alheios, não fazemos nada para ajudá-los, porque imaginamos que porque ser da nossa família, porque está junto do nosso lar, nós não temos obrigação nenhuma. E múltiplas vezes a gente sai de casa e lá fora nós somos outros. Lá fora nós vamos oferecer ajuda, amparo, assistência àqueles que nós lá encontramos, aos nossos amigos, aos nossos colegas. E às vezes o mais necessitado está dentro da nossa casa. Necessitada de uma palavra amiga, necessitada de uma ajuda, seja ela material, ajuda espiritual, e às vezes nós não damos importância. É interessante pensar nisso, porque nós não estamos dentro de uma família simplesmente como um membro ali a passar livre, sem nada a fazer. Lembrando que nessa passagem, Emmanuel coloca que nós estamos na Terra, cada um de nós temos uma função, e é verdade. Todos nós somos importantes para Deus, é verdade. Importante para Cristo, também. Portanto, nós temos também as nossas funções. Nós temos que fazer o nosso talento que nós recebemos de saúde, de inteligência, de compreensão, e colocar em benefício de outros também. Nessa passagem, o Emmanuel ainda coloca aqui para nós o seguinte, então ele fala que se a nossa encarnação, né, a nossa vida aqui na Terra são verdadeiros negócios espirituais, ele diz aqui, o negociante está em negócios de suprimento e de fraternidade. Nós aqui na Terra como negociantes, estamos aqui para negociar, mas com fraternidade. O administrador permanece em negócios de orientação, distribuição e responsabilidade. Olha só o que o Emmanuel vai colocando para nós. Aí ele ainda diz, o servidor foi trazido a negócios de obediência e edificação. Essa frase para mim é muito importante, que ele diz o seguinte, as mães e os pais terrestres foram convocados a negócios de renúncias, exemplificação e devotamento aos filhos, é claro, né? Aqui ele não está explícito, mas está intrínseco. Ele diz ainda, o carpinteiro está fabricando colunas para o templo vivo do lar. Né? O cientista vive fornecendo equações de progresso que melhore o bem-estar do mundo. Olha que coisa maravilhosa! O cozinheiro trabalha para alimentar tanto os operários quanto o sábio. Se nós observarmos isso, cada um de nós paramos e pensamos. Cada um de nós temos a nossa função específica. Você que me ouve nesse instante, já parou para pensar qual é a sua função aqui na Terra perante o semelhante? Parou para pensar qual é o talento que Deus lhe deu para que você multiplicasse? Parou para pensar
o quanto outros precisam de você também para colocar em prática a parte que lhe cabe? Haja visto que só existe fortes para auxiliar o fraco. E o fraco para dar oportunidade aos fortes trabalhar, a fazer algo em benefício de outros. Então, pare e pense, qual é a tua função aqui na Terra? Você conhece o Evangelho de Jesus? Não conhece ainda na sua totalidade. É verdade, é muito complexo, é longo, né? Mas não é impossível que você não entenda um pouco. Não é possível que você não entenda que o Evangelho de Jesus está baseado na lei do amor, na lei da fraternidade, da esperança, né? Do acolhimento. Ora, por que não dizer que também está baseado na fé? Quantos irmãos nossos estão aí em desespero porque não conhecem o íntimo de si próprio e tampouco um pouco do Evangelho de Jesus? Ora, se você conhece, talvez aí você vai se descobrir agora a sua função, levar conforto a corações que sofrem, oferecer o seu ombro aos que choram, levar alimento a quem tem fome, água a quem tem sede, conhecimento a quem tem ignorância, levar aos outros aquilo que você tem. Não espere ter a abundância para distribuir. Distribua aquilo que você já tem o suficiente. Abra o teu coração, dedique amor, dedique fraternidade. Auxilie ao próximo na sua necessidade maior, no seu sofrimento. Isso é um formato de multiplicar a nossa mina. Então, amigos, então, irmãos, Jesus não prometeu a todos aqui na terra a felicidade. Ele disse que a felicidade não é desse mundo, mas todo aquele que seguir os seus ensinamentos verão a Deus. Todos aqueles que praticar o seu Evangelho será reconhecido na espiritualidade. Se a nossa vida aqui, como diz o Emmanuel, é um negócio espiritual, saibamos negociar com fraternidade, com carinho, dedicar ao nosso próximo tudo que nós temos, dar ao próximo o que nós temos, pensando sempre na caridade. Caridade não é dar o que nos sobra, mas assim o que temos de melhor em nós, seja ela moral, seja ela material, dar o que nós temos de melhor ao nosso semelhante. Jesus confiou o seu Evangelho em todos os seus apóstolos naquela época, que ele nada escreveu, e os seus apóstolos foi quem se encarregaram de trazer para nós esse Evangelho vivo, escrito pelas suas memórias. Mas deixou no coração de todos a certeza de que amanhã seremos reconhecidos perante Deus através das nossas obras. Se ela condiz com o bem, seremos um bom servo. E aí poderá nos ser confiado mais tarefas terrenas. Haja visto que quanto mais fizer, mais terá o que fazer. Porque, como diz o Senhor, aquele que fez uma mina multiplicar-se a 10,
Deus também, observando na sua capacidade de servir, te dará sempre mais oportunidade para servir. E lembrando que todo fiel cristão, todos aqueles que colocam em prática o Evangelho de Jesus, pode ter certeza que aqui na terra não viemos para ser servido, não. Viemos para servir. Nós chegamos com uma mina e temos que multiplicá-la através das nossas atitudes. Aí sim, nós poderemos sermos reconhecidos perante o Pai, perante Cristo, como um bom servo. E onde eu tenho certeza que todas as pessoas, todos os espíritos anseiam por ser um bom servo e ser reconhecido quando defrontar-se com Cristo ou com a própria espiritualidade que há de nos acolher um dia. Portanto, nós não viemos para ser servidos, e sim para servir aqueles que necessitam. Pensando nisso, pensando nas nossas atitudes, no nosso evangelho, nossa maneira de pensar, pensando em tudo que nós fizemos, aí eu farei aquela pergunta que está lá no início, né? No título desse livro. Você, como vives? Como você se sente hoje? Como está a tua vida? Está bem direcionada? A tua vida está focada? A sua vida está próxima daquilo que Jesus pediu? Parabéns, e será sempre um bom servo. Mas se ainda não está, ainda há tempo de conquistar, ainda há tempo de fazer, porque Deus Cristo espera por nós com nossos talentos multiplicados. Não deixe essa oportunidade terrena, esse talento ou essa mina ficar estagnada e perdida. Multiplique-a. Faça o seu melhor, porque só assim você se sentirá melhor e reconhecido perante os olhos de Deus como um bom servo, viu? Lembre-se, para multiplicar essa mina ou esses talentos, só temos uma maneira, com várias formas. Sermos pessoas boas, caridosas, complacentes, misericordiosas, sabe? Acolhedora, caridosa. Todos esses adjetivos que está contido no Evangelho de Jesus, nós temos que tentar trazermos para nós. Assim seremos felizes. Aí quando alguém te perguntar, como que você vive? Vivo bem, graças a Deus e graças ao Evangelho de Jesus. E assim é o que eu desejo nesse instante, que todos vocês, com seus corações, talvez um pouco ferido por alguma coisa que aconteceu no passado, perdoe e procure fazer coisas melhores. Assim você viverá felizes perante os olhos de Deus e de Jesus, tá, gente? Se alguém te perguntar como vives, você diz que vive como servo bom, que multiplicou a sua mina de 1 para 10. Ok? Esse é um recado, que Deus abençoe a cada um. Vou deixar uma informação só a título de curiosidade, porque às vezes a gente fala e as pessoas, mas o que será uma mina? A mina era uma moeda antiga grega. Essa moeda antiga grega depois foi substituída. Uma mina equivalente a 100 dracmas, que também é uma moeda antiga grega. E depois essas 100 dracmas, só para nós entendermos, ela tem um valor. Cada 100 dracmas é equivalente a 90 dias de trabalho. Isso é só uma referência, uma informação histórica para que nós saibamos. Então a mina é uma moeda grega que equivale a 100 dracmas e 100 dracmas equivale a 90 dias de trabalho humano. Ok, gente? Que Deus abençoe a cada um e fortaleça a fé. Que a luz do Mestre amado
ilumine vossos corações e sejam felizes. Vivam bem, vivam em paz. Que Deus os abençoe. Até breve.